16. João 16. Satanás já está julgado. João 16, do 7 ao 11. Aqui é ler versículo. Aqui é para você crescer. Você vai ver onde você vai chegar. Nível, ó. Patamar, prateleira de cima. João 16, do 7 ao 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então eu preciso ir para que venha o Espírito Santo. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. Eu vou enviar o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Ah lá, eles não creem em mim, então vai ser condenado ao pecado. E para a condenação, porque eles não creem em mim, vão estar rejeitando. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. Então existe um motivo pelo qual Satanás está disputando a terra, já que ele não pode disputar com Deus, porque contra Deus ele já perdeu, porque já está condenado, já foi derrubado e já está julgado. Então é uma disputa pela terra, porque Lúcifer governava esta terra antes da criação do homem, né? Pelo qual Deus, criando o homem, deu esse poder de reconquistá-la, dominá-la, governá-la, sujeitá-la, expressar a imagem de Deus e exercer a autoridade de Deus, representando no lugar de luz. Olha, representando no lugar, é uma palavra forte, nós representamos o lugar de Lúcifer, que perdeu esse direito. Então, todo o esforço de Satanás é para que isso não aconteça. Não aconteça. Não aconteça. Ele não quer que aconteça isso. Dá para você entender? Dá para você entender que ele não quer que isso aqui aconteça? Então, quando Satanás consegue fazer, tá, com que o homem, sendo filho de Deus, perca essa identidade de governo, guarda isso, essa identidade de governo e todo o direito que um filho tem já estabelecido para ele, conseguindo Satanás, ele tira essa identidade do homem. E o que vai ocorrer? Logo, esse mesmo homem aí, para ele, conseguindo Satanás tirar essa identidade no homem, tá? Esse homem perde o seu propósito de filho e reino e para de expressar a Deus na terra e exercendo a autoridade de Deus nele. Agora, quando o diabo faz o homem se perder o seu governo, sua identidade, ele está colocando no homem a sua própria natureza, uma natureza caída e pecaminosa. Dá para você entender isso? Uma natureza caída e pecaminosa. É por isso que muitos vivem ainda no velho homem e não conseguem sair, tá? Porque eles vivem numa natureza caída e pecaminosa. Igual quando Adão, ele acabou gerando o seu filho. A Bíblia diz lá em Gênesis que ele gerou segundo a sua imagem. Após ele ter caído em pecado, ele gerou um filho segundo a sua imagem, uma imagem caída. O diabo, pessoal, guarda isso, o diabo, ele tenta transferir, tá? Ele tenta transferir para o homem a mesma natureza que ele carrega, caída, pecaminosa. E isso começou com Adão e Eva, transferindo neles, nos dois, né, Adão e Eva, a sua natureza caída e pecaminosa. Agora anota o que eu vou te falar, escreve. Assim Satanás tenta duplicar a sua natureza e o seu próprio caráter. Assim Deus também tenta duplicar a sua natureza e o seu caráter no homem. Glória a Deus. Assim como Satanás tenta
Deus também tenta, porque há uma disputa. Por quê? Porque não pode ser criada uma nova vida. Tem que ser a mesma combinação na mesma vida. Não pode ter duas vidas no mesmo corpo. Ou é a vida de Deus, ou é a vida do diabo. Uma vida caída e pecaminosa. Então não pode, tem que ter uma única combinação. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria com a sua imagem e com a sua semelhança. Mas quando esse homem cai, ele recebe a natureza pecaminosa de Satanás e o caráter pecaminoso de Satanás. Olha que poderoso! Ele perde essa natureza. Mas quando Adão gera uma vida a partir deste momento, ele não gera uma vida com a imagem e a semelhança de Deus, tá? Ele não gera, com a qual este Adão aí, ele foi constituído, tá? Ou seja, ele não pôde mais duplicar aquela vida que do qual Deus havia falado, né? Domine sobre a terra e agora você vai nos representar e nos expressar. Só que quando ele pecou, ele começou a gerar filhos segundo a sua imagem e a sua semelhança, não o que foi combinado, duplicar a vida de Deus e de Cristo, tá? Ele não conseguiu, então ele não conseguiu duplicar aquela vida. Por quê? Porque ele não a tinha mais, ele não a tem. Então Adão gera um filho conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, uma imagem caída e de natureza caída. Por isso que nascemos condenados, porque Adão não poderia mais duplicar uma outra vida, senão uma vida caída e de natureza pecaminosa, assim como ele é. Assim como ele é. Ele gera a sua imagem conforme a sua semelhança de natureza pecaminosa e caída. Daí que nós vemos, a partir de Adão, os homens nascendo com a vida de Adão, que tinha uma vida pecaminosa e caída. Olha só que forte. E aqui eu quero encerrar essa aula. Eu quero falar algo aqui, para nós encerrarmos. Já deu. Escute. Sabe por que isso aí acontece? Sabe por quê? Isso aconteceu pelo fato que por um homem entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos os homens, já que Adão duplicava essa morte. Deixa eu mostrar para você, antes de nós encerrarmos. Se eu não me engano, está lá em Romanos. Abre aí em Romanos 5. Lembrei. Romanos 5. Aqui, ó. Romanos 5:12. Porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O pecado entrou em Adão, e dentro dele toda uma geração foi contaminada. Estavam todos destituídos da glória do reino que é no céu. Então essa imagem caída de pecado, essa vida pecaminosa, passou a toda uma geração. Por isso que todos pecaram. Por isso que nós temos a necessidade de esperar esse homem do céu que veio e morreu. Agora nós temos que reconhecer que ele, esse último Adão, é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Partindo disso, nós vamos ser introduzidos quando eu confesso e creio. Aí o homem já estava caído no Espírito. Quando eu confesso e creio, eu vou ser salvo aonde? No que eu caí primeiro, no Espírito. Então eu sou salvo no Espírito, porque Deus é Espírito, Pai dos Espíritos, eu fui gerado em Espírito. Então eu sou introduzido nesse último Adão. Eu saio de uma imagem caída, do velho homem caído, deste homem terreno, e sou introduzido neste homem espiritual que é do céu. Dá para você entender? Está mais fácil para você compreender que Adão gerou uma imagem caída por causa do pecado, todos estavam destituídos da glória. Está dando para você entender agora com mais clareza? Tá? Então, a vida que Adão duplicava era a morte. Até que nos dias de hoje, se não sairmos deste Adão natural e entrarmos no último Adão, o espiritual, estaremos
condenados. Eu vou ter que ler. Eu gosto de ler. Nós estaremos condenados se eu não sair deste último Adão. É por isso, aqui eu já encerro, tá? Eu quero encerrar, mas não consigo. Eu quero ler. Aqui, ó, 1 Coríntios 15. Essa vida de pecado e de morte, se hoje nós não sairmos desse Adão natural e nós não entrarmos nesse último Adão espiritual, estaremos condenados. Então, aqueles que rejeitam o último Adão, que é a graça, quando eu rejeito a cruz de Cristo, eu não aceito ele, eu já estou condenado. Eu não quero sair do primeiro Adão. Eu quero ficar nessa imagem caída, essa imagem de pecado. Eu não quero ser introduzido nesse último Adão. Eu não quero, então eu já estou condenado. Eu vou te mostrar na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 45 ao 49, eu já encerro, tá bom? Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. O qual o terreno, tais são também os terrestres. Então, qual o terreno, ou seja, qual é Adão, todos vão ser igual a ele. O qual o celestial, tal também os celestiais. Ou seja, se eu quero ficar no primeiro Adão, essa imagem caída, se ele é terreno, os outros terrestres, né, que é o plural, os outros vão ser igual a ele, uma imagem caída e pecaminosa. Mas se eu quero entrar, né, nesse último Adão, que é do céu, é celestial, eu vou ser o quê? Espiritual, eu vou ser celestial, eu vou ser igual ao Pai, porque quando sou introduzido nele, eu sou batizado na cruz de Cristo, sou sepultado com Cristo, sou ressuscitado com Cristo, porque eu estou com Ele, porque eu e o Pai somos um, então eu também sou um com Cristo. E eu sou salvo no Espírito, não estou condenado. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Você pegou isso aí? Então, assim como traz a imagem do terreno, traz também a imagem do celestial. Então, um é terreno, o outro é do céu. Um é natural, o outro é celestial. Um é caído, o outro não é caído porque é perfeito. Um tem pecado, o outro não tem pecado. Então, tá aí a você decidir. Aonde você quer ficar? No primeiro Adão ou no último Adão? Você quer ficar numa imagem caída ou numa imagem perfeita? Danilo, eu já aceitei a Jesus. Então você já saiu do primeiro Adão. Você já está introduzido no último Adão. Fique em paz. Você já está salvo no Espírito. Fique em paz. Não tem condenação, porque você já está nele. Aquele que está em Cristo, no último Adão, não há condenação. Aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação. Não está, porque você está em Cristo. Mas, Danilo, e a salvação da alma? Aí é diferente. A salvação é no Espírito, mas a salvação da alma é para o reino. É pelas obras, matando a si mesmo, crucificando a si mesmo todos os dias, as suas paixões e as suas vontades. Porque a alma é emoção, vontade, sentimento, razão, né? Então, quando tem a junção da alma com o corpo, forma a carne. Então, por isso que a Bíblia diz que é uma luta da carne contra o Espírito, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto porque eu aceitei a Cristo, fui introduzido, saindo do primeiro Adão, entrando no último Adão. Então, quando eu sou introduzido no último Adão, eu estou salvo em Espírito. Agora eu preciso salvar a minha alma, e para salvar o meu corpo é na glorificação, quando o Cristo vir, ou na vinda oculta, ou na vinda visível. Também cabe a você decidir fazer na obra de Deus. Você vai ser um vencedor, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas não negando a si mesmo, querendo fazer as suas paixões, não querendo salvar a sua alma, não querendo ter uma metanoia, uma mudança de comportamento, querendo ficar fazendo o que você bem quiser, o seu bem querer,
vai querer fazer as suas próprias vontades, as suas próprias obras humanas dentro da casa de Deus, não vai subir na vinda oculta, vai subir na segunda vinda, que é a vinda visível, quando todo olho verá no soar da última trombeta. Vai passar por uma disciplina, por causa que as suas obras vão ser provadas e rejeitadas, mas o tal será salvo, você vai ser salvo. Mas as suas obras vão ser comparadas como palha, madeira e feno, vai passar por um julgamento no milênio, por 1000 anos, e após o milênio, aí sim você vai ser igual a Cristo, imagem, e vai estar representando a Deus uma imagem perfeita. Aí tem a salvação plena, aí o seu corpo de transformado, que é imortalizado, vai ser um corpo glorificado, igual ao de Cristo, porque assim como Ele é, nós seremos. Amém? Que Deus te abençoe, e no próximo módulo que você vai estudar aí, que já está gravado, você vai estudar sobre a queda, a morte do homem no espírito, na alma e no corpo. Ah, é forte, hein? A queda do homem, né? A queda, a alma, a queda, a morte, tá? A queda, a morte do homem no espírito, na alma e no corpo. Essa é a queda do homem, que vai causar uma morte no espírito, na alma e no corpo. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que este curso possa estar sendo um grande prazer para você, estar estudando e aprendendo e se amadurecendo espiritualmente, sendo um homem espiritual, e que você possa ensinar as outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe.